Bom dia, graça e paz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e diz assim a Bíblia, nos primeiros versículos: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurando ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver, porque havia passado por ali. Eu queria refletir um pouco sobre essa palavra. Nós já cantamos bastante essa música, nós já ouvimos muito, foi cantada em muitas igrejas, em muitas casas. Entra na minha casa, entra na minha vida. E essa música diz respeito a esse momento, a esse instante. E é interessante, amados, aqui a Bíblia diz a respeito de Zaqueu, ele fala assim, olha, ele era chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos. Publicano era um judeu responsável por cobrar impostos. E ele tinha autoridade para entrar na casa das pessoas e tirar qualquer bem se a pessoa não tivesse dinheiro. E ele era chefe de todos esses homens que poderiam fazer isso. E é interessante, ele tinha autoridade, ele tinha proeminência, todos o conheciam. Ele era rico. E como uma pessoa rica, ele tinha uma posição social. Ele tinha poder para comprar o que ele quisesse, ele poderia viajar para onde ele bem entendesse. Com certeza ele se sentia melhor que os outros por ter. Mas é interessante aqui, versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus, e para isso ele sobe até em cima de uma figueira. Ele contraria as regras da boa educação, do respeito, que diz que um velho, uma pessoa de idade, não poderia subir a um lugar alto, porque iria expor as suas coxas, iria se expor ao ridículo. Mas ele não está nem aí. A Bíblia diz que ele procura ver. E eu acho interessante, amados, alguém que tem poder, alguém que tem posição, alguém que tem autoridade, alguém que tem proeminência, alguém que é rico, alguém que tinha de tudo. O que queria? Ainda há um vazio dentro do coração dela. Alguém que tinha tudo eminentemente, ainda procura saber, ainda procura ver alguém. Porque com certeza há um vazio dentro do coração dele, há um espaço. Dizem as pessoas, os historiadores, que quando Deus faz o homem, ele faz tudo perfeito, mas ele deixa um buraco, ele deixa um vazio. Então o homem sobe até a lua e não está bom. Ele manda expedições para Marte, para os findom, até os fins do universo, e ainda não está bom. Ele pesquisa a profundeza do mar e ainda assim não está bom, porque não pode ser preenchido com conhecimento, com riqueza ou qualquer outra coisa. A grande verdade é que há um vazio e ele precisa ser preenchido. Por isso os homens procuram Deus de todas as formas e em todas as formas. Esse homem ouve falar que Jesus está passando ali, ele sobe numa figueira. Ele é pequeno, de pequena estatura. Ele queria ver, mas as pessoas estavam vendo antes dele. E é interessante, ele sai para ver Jesus. Mas no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus olha para cima e vê a Zaqueu. Ele quer ver Jesus e parece-me que Jesus quer vê-lo também. Por isso Jesus olha para cima. Eu acredito que ele não foi o único que subiu, mas ele foi o único que subiu com o coração desejoso de preencher o vazio, que o dinheiro, que a riqueza, que a posição social não deu a ele. E ele vê, e ao contrário da música, que diz assim, e parece
que ele está pedindo para Jesus entrar na casa dele, é o contrário. A Bíblia diz assim, que Jesus disse para ele: hoje me convém pousar em sua casa. É interessante que foi ao contrário. Foi Zaqueu quem disse, foi Jesus quem disse para Zaqueu: hoje me convém estar na tua casa, me convém pousar na tua casa, eu quero ficar na tua casa. E é interessante, eu queria compartilhar a partir daí, para que esse vazio se preencha, para que esse espaço, o primeiro passo é fazer o que Zaqueu fez. A Bíblia diz: recebeu com júbilo. Jesus faz o convite para ele: olha, eu quero estar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. E a Bíblia diz que a primeira posição que Zaqueu toma é receber com júbilo, receber com alegria. Apocalipse é bem claro e ela diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O convite de Jesus para cada um de nós é: abra a porta do seu coração, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua casa. E a outra posição, a Bíblia diz ali no versículo 7 que as pessoas começaram a murmurar, a reclamar: como é que ele pode entrar na casa de um pecador? Embora ele fosse judeu, embora ele tivesse uma fé judaica, uma fé no Deus Criador, o interessante é que ele era repugnado pelos seus. Embora ele tivesse fé em Deus, as pessoas não aceitavam a sua fé, não aceitavam o jeito que ele agia, o jeito que ele fazia, mesmo sendo um judeu, mesmo cumprindo os mandamentos e tudo mais que a lei ordenava, todos os passos de purificação. Ele era repugnado, ele era desprezado. A Bíblia diz que as pessoas disseram: como é que pode Jesus entrar na casa de um pecador? Para outro judeu, um publicano era pior que um cão, era um animal impuro, era alguém que não merecia a salvação. E é interessante, a Bíblia diz que apesar da murmuração, Zaqueu toma uma posição, e o maravilhoso disso é saber que Jesus não pediu para ele tomar aquela posição. Jesus não botou a mão, o dedão no rosto dele e fala: Zaqueu, toma vergonha na cara, para de fazer o que você está fazendo. É interessante, as pessoas vêm para a igreja e ninguém manda elas pararem de beber, de usar droga ou de fazer qualquer outra coisa errada. Elas tomam a posição, não é a igreja que manda. Elas tomam uma posição de mudança. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele tem a presença de Jesus dentro da sua casa, e naquele dia ele toma uma posição. Ele diz assim: Jesus, a partir de hoje eu pego a metade do que eu tenho e eu vou dividir com os pobres. E não fica aí, ele diz assim: olha, se eu defraudei alguém, se eu tirei de alguém alguma coisa a mais, eu vou restituir 4 vezes mais. E o maravilhoso é que Jesus diz assim: hoje veio a salvação a esta casa. Depois dessas duas posições, Jesus diz para Zaqueu: hoje entrou o sotério. A palavra original aqui desse momento é sotério, salvação, a cura, o remédio, a redenção, isto é, tirar de uma situação difícil, o resgate. Sotério também significa resgate. Resgate é quando você paga por alguém que está preso. E é isso que Jesus fez por mim e por você. Embora tivéssemos tudo às vezes, havia algo preso dentro de nós. Estávamos presos nos nossos erros, na nossa religiosidade, nos nossos pensamentos errados. E Jesus, aquele dia, disse que a salvação, o sotério, entrou naquela casa. Permita que Jesus entre na sua casa. Receba-o com alegria e permita que ele transforme algumas coisas dentro de você.
Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.